Vamos lá, meus amigos, mais uma aula do nosso curso básico. Espero que você esteja gostando de tudo que você viu até agora. E essa aula ela vai ser muito interessante. Por quê? Nessa aula, galera, lembra que eu falei que o Excel ele é uma ferramenta, né? Para você fazer organização de dados, fazer cálculos, fazer análises. A gente já organizou nossos dados, a gente já fez alguns cálculos, né? E agora nós vamos fazer determinadas análises. Na última aula, quando a gente falou de formatação condicional, já foi uma análise que a gente fez. A partir de determinadas informações, a gente já conseguiu tomar decisões, tirar conclusões, né? Vendo a média, quem ficou com média melhor, quem ficou com média pior. E agora a gente vai aprender a pegar uma tabela, uma série de informações e utilizar algumas técnicas para extrair informações estratégicas dessa base de dados. Então ali, ó, na tabela, na guia de tabelas ali embaixo, você vai ver essa base de dados, esse monte de informação que é simulando um controle de funcionários, tá bom? Então imagina que que nós somos sócios em uma empresa e aqui estão todos os nossos funcionários. Então aqui todos os nomes, todos os cargos, tudo que está aqui são dados fictícios, tá bom? Pelo amor de Deus. Então nenhuma informação aqui tem ligação nenhuma com a realidade. São coisas aleatórias feitas por inteligência artificial. Então isso aqui não é dado de empresa nenhuma, tá bom? É só valores fictícios. Então eu tenho as pessoas, o cargo, né? O departamento que ela pertence, a escolaridade, a idade dessa pessoa e o salário. Então, a partir daqui, a gente pode fazer determinadas análises. Eu tenho mais de 800 linhas, tá? São muitos funcionários que eu tenho. Então, como que eu posso, por exemplo, saber todas as pessoas que são do departamento de vendas? Como que eu posso trazer aqui somente os líderes? E agora a gente vai aprender algumas coisas sobre tabelas. A primeira coisa que você pode fazer, sim, pensando bem de uma forma prática, rápida, é clicar em qualquer lugar aqui desses dados e você vai lá em cima, tá bom? Aqui mesmo na página inicial, lá no cantinho, ó, na edição, tem classificar e filtrar. E você pode selecionar, ó, filtro. Quando você clica ali, ó, perceba que o Excel colocou essas caixinhas com setinha que filtra, né? Então se você clica ali agora, olha que legal. Opa, já posso, ó, selecionar o que eu quero. Então eu posso vir, ó, eu posso selecionar tudo, você clica ali para ele poder desmarcar, né? E pegar só o que você quer. Eu quero só a diretoria. Dou um OK. Então, nesse momento, eu estou vendo somente as pessoas do departamento da diretoria, tá? Então, tá todo mundo aqui. Aí, da diretoria, eu posso vir na escolaridade e filtrar só quem tem curso superior e pós-graduação. Tá vendo? Eu desmarquei a caixinha do selecionar tudo e botei só o que eu queria. Dou um OK. Então, essas são as pessoas da diretoria que têm superior e graduação. Ainda falando de filtro, eu poderia pegar, eu quero saber só quem tem um salário acima de R$9.000. Então, eu posso vir aqui no salário e eu posso desmarcar e ir filtrando todo mundo aqui no olho, né? Poderia. Mas a gente tem outras possibilidades de filtro aqui, ó. Olha só, filtros de número. Olha que interessante. Lembra da formatação condicional? Aqui tem algumas possibilidades, ó. Eu posso pegar todo mundo, ó. É maior do que, é maior ou igual a. Eu vou aqui, ó. É maior ou igual a. E ele abre essa possibilidade, ó. É maior ou igual a 10.000. 2, 3. E vou dar um OK. Então, olha só. Ele filtrou todo mundo que tem o salário maior ou igual a 10.000, por exemplo. Legal? Quero limpar esses filtros. Lá em cima, em classificar, você pode limpar. Tá vendo que ele limpa todo mundo. Qual que é o atalho para você colocar filtro? Eu sempre utilizo o Ctrl Shift L. Segura o Ctrl Shift L, ele tira e coloca, tá vendo? Ó, tira e coloca. Então, por exemplo, tá? Dica minha, pessoal. Tô fazendo aqui, ó, cargo. Peguei ali auxiliar, consultor de vendas. Aí vim aqui escolaridade, né? Deixei só algumas opções ali. E aí a idade também, sei lá, filtrei qualquer coisa aqui, tá, galera? Só para simular. Deu um OK. Aí eu quero limpar os filtros. Eu acho mais rápido tirar o filtro e colocar de novo. Então eu faço aqui, ó, Ctrl Shift L para tirar, Ctrl Shift L para colocar. Então às vezes eu faço isso tão rápido que às vezes quem tá perto olhando não percebe o que foi feito. Ó, 1, 2. Tirei, coloquei e já tá aqui, ó. Todo o filtro retirado, beleza? Então essa é uma dica, você utilizar o filtro. Aqui no filtro também, ó, você pode classificar de A a Z,
de Z a A. Então, ó, ordem alfabética, tá vendo? Ó? Posso botar de Z a A, né, que é de Z até A, literalmente, ordem alfabética decrescente. Vou dar o Ctrl Z aqui para desfazer. Ó. Posso ordenar o salário, ó, do menor para o maior. Posso ordenar o salário do maior para o menor. Então, essa parte de filtro e classificação, ela é bem útil para a gente, tá bom? Então, isso aqui te ajuda bastante no dia a dia. Isso aqui é lei, todo mundo que usa Excel tem que saber mexer nesses negocinhos aí, tá? Vou tirar o filtro aqui porque eu quero ensinar uma outra coisa. Imagina que você queira procurar alguém aqui, ó. Você pode, né, como eu falei, botar o filtro, né, e selecionar. Ou você pode, por exemplo, selecionar toda essa coluna, e lá em cima, e nessa opção aqui, ó, localizar e substituir. Você pode localizar, por exemplo, vou procurar Mateus e vou dar um Enter. Ó, tá vendo aqui ali do lado? Ó, ele botou, já deixou ali o Mateus mais ou menos destacado. Eu vou localizar o próximo. Ó, ele procurou outro Mateus e por aí vai. Então essa função de localizar, ela pode ser bem útil para você. Localizar tudo. Aí ele vai te mostrar, ó, todos os Mateus que ele encontrou na planilha. Tá vendo aqui, ó? Vou aumentar aqui. Então você pode ir clicando, ele vai te mostrando onde estão os Mateus. Mateuses. Qual que é o plural de Mateus? Sei lá. Então, ele acha todo mundo aqui, tá bom? Então é uma maneira de você também procurar, né, analisar seus dados. Mas eu quero ensinar para vocês uma outra coisa, porque assim, aqui você pode vir formatar, né, bonitinho, aplicando as cores, como a gente já falou. Mas eu quero te dar uma outra dica. Você vai formatar como tabela. E o que é formatar como tabela, diz isso? Já não é uma tabela? Não. Para o Excel, não. Você vai selecionar, vai clicar em qualquer lugar dos seus dados, vai lá em cima em inserir, e tem aqui, ó, tabela. Tá bom? Minha tabela tem cabeçalho. Você vai manter isso aqui marcado e vai dar um OK. Olha o que ele faz. O Excel ele formatou a sua tabela. Essa primeira linha, como eu já tinha aplicado uma cor nela, ele ficou assim diferente. Mas se você vier aqui, ó, e tirar lá no preenchimento, né? Deixar sem preenchimento, você vai ver aqui, ó, ele traz essa cor azul, que é a cor padrão dessa tabela. Gizinho, qual é a diferença que tem aqui? A diferença é a seguinte, olha só, quando eu vou colocando novas informações, ó, Gesi, Marcos, Pedro, tá vendo? Ó, ele está colocando dentro da mesma formatação. Ele já deixou mais bonitinho, né, formatado legalzinho, e ele vai seguindo essa mesma formatação para dados que entram. E o grande ponto lá na frente, né, quando a gente fala de funções um pouco mais complexas, é que um cálculo que você faz aqui, ele pode ser aplicado rapidamente a todo mundo. Quer ver? Ó, imagina que a gente vai dar um aumento de 10% no salário de todo mundo. Então, vou colocar aqui, ó, aumento 10%. Ó, eu estou escrevendo ali ao lado de salário, vou dar um Enter. Olha só que legal. Ele já inseriu aquela palavra, né, dentro do conceito da tabela, já deixou as linhas bonitinhas, formatou, né? Porque eu estava escrevendo de outra maneira, ele já deixou na mesma cor, do mesmo tamanho. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, igual o salário vezes 10%, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, salário vezes 10%. 10% dou um Enter. Então tá aqui, ó, o 10%, né, que vai acontecer. Aí, olha só, você percebeu que na hora que eu cliquei aqui, ó, ele não falou F6, como falava anteriormente, ele dava o nome da célula, né? Ele falou que, ó, salário. Aí você olha, ih, deu erro, Gesi, tá com arroba aqui, aí começa, né? Dá dor de barriga. Calma, segura a dor de barriga. Bota aí nos comentários, vamos lançar a hashtag. Hashtag dor de barriga nunca mais, beleza? Porque tem que ficar nervoso, já dá aquela vontade de, né? Então, segura. Ele simplesmente está falando para você que agora a referência é toda a coluna de salários. Então, o que ele vai aplicar ali, esse arroba, significa que eu vou aplicar coisas nas células dessa coluna de salário. Então, isso é a referência que ele tem para entender que ele vai jogar para todo mundo. Então, é igual ao salário vezes 10%. Só de eu dar um Enter, ele já replicou até a última linha preenchida. Eu não precisei arrastar nada, não precisei fazer nada. Ele já jogou. Então, esse formato de tabela, galera, ele é muito bacana. Não só para
organizar os seus dados, mas também para replicar as funções de maneira mais rápida. E, querendo ou não, você consegue interpretar melhor, porque olha só, vamos voltar lá nos cálculos básicos. Ó. Lá no cálculo básico, quando você bate o olho numa célula, olha lá, I7 menos J4, aí você tem que olhar as referências, ah, beleza, o I7 é um valor promocional, ah, e o J4 é o valor final. Tá, mas aqui, ó, na tabela, do jeito que eu fiz, quando você bate o olho, é o salário vezes 10%. Então, já facilitou muito na nossa cabeça como que a gente interpreta aquilo ali. Putz, ele está pegando o salário e está multiplicando 10%. É um aumento, então ele está querendo saber quanto que é o aumento de 10%. E se eu quiser saber o salário final, né? Salário com aumento. Ó, já entrou, já bonitinho. Igual vai ser o salário mais o aumento. Então já sei, ele está colocando o salário mais um aumento de 10%. E tá aqui, ó, o resultado. E já replicou para todo mundo, coisa mais linda. Beleza? Então o formato de tabela já ajuda muito a gente nesse sentido. E, novamente, né, eu gosto sempre de reforçar. É um formato que vale a pena você explorar, tem muitas coisas legais que dá para você fazer. Nos meus cursos completos eu abordo isso bastante, tá? Mas, feito isso, vamos complementar ainda falando de tabelas. E eu quero fazer o seguinte, eu queria uma análise para conseguir enxergar qual que é, por exemplo, qual que é a média de salário, né, o somatório do salário. Vamos utilizar esse salário com aumento aqui, ó. Depois que eu fiz esse aumento, quanto que ficou a média salarial por departamento? Ou melhor, quanto que ficou o somatório dos salários por departamento? E aí? Você vai vir agora filtrando um por um? Você pode, né? Filtra lá, vamos lá. Filtra lá o departamento de vendas. Ou então, vendas. Aí seleciona a coluna, né? E olha lá embaixo. Quanto que tá dando a soma. Dá para fazer? Dá, né? Gesi, eu aprendi a função soma. Então, legal. Você pode vir ali, ó. Vou tirar o filtro. Viu o que eu fiz? Ó, Ctrl Shift L e Ctrl Shift L. Tá bom? Vou ver aqui, ó. Soma. Total, total. Eu posso colocar aqui do lado, ó. Igual soma. Abro parênteses. E clico aqui, ó, na coluna inteira. Eu posso, ao invés de colocar o intervalo, né? Eu posso clicar na coluna inteira. Tudo que entrar ali, que for acrescentado lá embaixo, vai entrar, ó. Soma. Deu aqui a soma. Mas, quando eu filtro, ele não muda, porque aqui vai ser sempre a soma total. Então, e outra, eu vou ter que ficar fazendo isso um por um. Você vai utilizar agora a tabela dinâmica. Eu vou deixar aqui em cima, no card, aqui em cima no vídeo, um aulão que eu tenho de 20 e poucos minutos falando tudo que você precisa saber sobre a tabela dinâmica. Legal? Dá uma olhada nesse vídeo, que é muito maneiro. Mas agora, vamos fazer o seguinte. Depois que eu tenho essa tabela lá em cima, ó, inserir tabela dinâmica, eu vou clicar aqui na tabela dinâmica, ele vai me dar essa opção aqui, ó, tabela 1, vai falar para eu colocar na nova planilha ou planilha existente. Eu vou manter nova planilha e vou dar um OK. E ele abre essa configuração aqui e eu vou ter que sumir da tela, porque eu preciso que você esteja vendo tudo que está acontecendo. Olha só, ele abre aqui do lado uma estrutura que ele começou a montar. E aqui do lado ele tem os campos para você definir como que vai ser. Então olha só que interessante. Partindo do princípio que eu queira fazer o salário por departamento, olha só, esses campos aqui, galera, campo da tabela dinâmica, nada mais são do que as colunas que eu tenho lá na minha base. Certo? Então tá aqui, ó. Ó, nome, cargo, departamento, escolaridade. Tá vendo aqui, ó? Nome, cargo, departamento e vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que todos os departamentos fiquem um embaixo do outro, cada um em uma linha. Então eu pego o departamento e vou arrastar aqui para as linhas. Olha o que acontece. E ele vai listar todo mundo, já desconsiderando os valores duplicados, né? Ele vai colocar, ó, esses são os departamentos que você tem lá. E aí, ó, esse salário com aumento, galera, que é o salário já depois que aplicou os 10%, eu quero fazer um cálculo nele. Tudo que eu vou calcular, eu vou jogar aqui nos valores, ó. Largo aqui. Olha só, ele já trouxe somando. Então, se eu pego isso aqui, vou aqui no número, ó, e mudo para moeda, deixar sem casa decimal, eu já sei aqui
qual que é o somatório, tá bom? A soma dos salários de todo mundo, de todos os setores, tá bom? E se eu quiser saber a média, botão direito aqui, ó, resumir valores por média, então eu sei qual que é a média salarial de todos os setores. Então olha como foi rápido a nossa análise. Disso aqui virou isso aqui. Então, novamente, eu aconselho muito que você dê uma olhada nessa minha aula, tá bom? Nesse aulão de tabela dinâmica. Mas aqui eu vou explorar com vocês ainda mais algumas coisinhas. Eu poderia também utilizar esse campo de linhas para complementar ainda mais minhas informações. Então, se eu venho aqui, ó, eu pego o cargo. Eu vou pegar o cargo e vou jogar para a linha também. O que ele faz quando eu jogo aqui na linha? Olha só. Eu cliquei e arrastei, tá bom, galera? Só estou clicando e arrastando. Então, ele colocou o departamento como tinha e fez meio que subtotais, ó, de todos os cargos. Então, aqui eu tenho o total do time administrativo e aqui eu tenho cargo a cargo. E ele está fazendo o quê? A média. Então, a média do administrativo é 2.140, mas a média só dos analistas do administrativo é R$ 2.500. Tá vendo aqui, ó? Diretoria. Na diretoria eu só tenho diretor. Então tá aqui a média, é igual. No financeiro só tenho gerentes aqui. Tá vendo? Então, na venda eu tenho consultores, gerentes e líderes. Então tem a média de cada um. Se eu mudar para soma, né, clicar com o botão direito, ó, resumir valores por soma, ele vai ter o somatório total e o somatório por subcategoria. Então tudo que eu boto na linha vai virando linhas, né, dentro desse controle. E se eu pegar e jogar na coluna? Olha só, vou pegar o cargo e vou jogar aqui na coluna. Olha só que interessante que ficou. Eu tenho linha a linha os departamentos, afinal o departamento está nas linhas, e como o cargo veio para a coluna, cada cargo ficou em uma coluna diferente. Então, por exemplo, aqui no gerente, eu tenho o gerente. Deixa eu jogar um pouquinho aqui mais para o lado, para vocês enxergarem bem. Ó, quando eu clico aqui na tabela, ele abre, né, esse campo. Eu vou fechar por enquanto para poder analisar. Então aqui, ó, gerentes. Então eu tenho, ó, o gerente do administrativo, o gerente do financeiro, o gerente de vendas. Então aqui é o somatório. Se eu clicar em qualquer lugar, resumir valores por média, agora eu tenho a média dos gerentes do setor administrativo, a média dos gerentes do setor financeiro. E sabe o que é mais legal? Se você der 2 cliques em qualquer número, olha só, nessa célula aqui eu tenho gerentes financeiros, essa é a média. Vou dar 2 cliques aqui, ó, 1, 2. Ele abre em uma outra guia todas as células que geraram aquela informação. Então aqui, ó, é todo mundo que é gerente do financeiro, que é justamente essa galera aqui, ó. E aí você consegue ver, né, o linha a linha, uma espécie de detalhamento, né, daquele número. Tá? Não quero isso aqui, ó, vou deletar, clica com o botão direito e deleta a guia. Ok, vou excluir e volto para cá. Eu quero que volte aquele quadro aqui para eu poder editar a tabela dinâmica. Botão direito, mostrar lista de campos. Olha que legal, já abriu aqui. E aqui eu posso tirar o cargo, ó, departamento, né, e média salarial. É aqui no filtro. O filtro serve para quê? Eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, a escolaridade e jogar no filtro. O que ele vai fazer? Eu posso vir aqui, ó, selecionar vários itens, né, e pegar só a galera que é do superior e técnico. Então, nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está aqui, é a média salarial do setor administrativo, porém só das pessoas que têm nível superior e técnico. Se eu deixar filtrado só o superior, então ele está me trazendo a média por setor, mas somente das pessoas que têm o nível superior. Então, o filtro serve para isso. Então, eu posso, galera, né, fazer muita coisa aqui. Aqui é a média de salário, né? E se eu quisesse a média da idade? Eu vou pegar a idade aqui, ó, e vou jogar nos valores, que é onde é feito as contas. Então aqui ele trouxe somando a idade. Eu não quero soma, eu quero média. Então, ó, botão direito, resumir valores por média. E, pô, isso aqui não é dinheiro, é número. Então, ali em cima está a moeda, eu volto para número. Então, olha o que a gente está vendo. Essa é a média, 27 anos,
é a média de idade das pessoas do administrativo que tem curso superior. Entenderam aqui a relação na nossa análise? Então perceba que de uma base de dados a gente fez isso aqui. Então, o nosso estudo do Excel, que começou com coisas mais simples, né, que era colocar a informação, pintar a célula, fazer cálculo simples, agora já está virando um monstrinho, né? E ele faz uma nova guia, né? Ele criou uma nova guia para tabela dinâmica. Você pode renomear, você pode dar 2 cliques aqui, ó, e mudar o nome. Isso aqui, ó, análises. Tá vendo? Você pode fazer aí no seu, dar o nome que você quiser. E eu gostaria que você brincasse agora com isso aí. Vai pegando os campos, vai jogando em locais diferentes, vai vendo como que a sua dinâmica vai se comportando. O mais importante é você fazer os testes, beleza? Então, ó, deixa sua curtida nesse vídeo, deixa sua dúvida aqui. Se for com dúvida, você tá fazendo junto comigo? Você tá entendendo? Você tá gostando? Tá entendendo? Tá maneiro? Tá gostosinho? Comenta aí, né? Deixa o seu feedback, deixa suas dúvidas. Essa aula ficou um pouco longa, eu entendo, porque é uma aula, né, de um contexto mais analítico, mas eu espero que tenha trazido aqui bastante conteúdo legal para você. Fechou? Tamo junto demais, tá com dúvida? Joga aí e eu te vejo na próxima aula.